bicho! Começa agora, Decretos. Um bom momento para você que está escutando a gente agora neste exato momento, qualquer que seja ele. Existem tantos momentos, mas tantos. Existem momentos que estão lá atrás, existem momentos que estão lá na frente, existem momentos que estão exatamente aqui agora, e é esse exatamente o que importa, que é o momento em que estamos nós e você, né? Estamos juntinhos neste momento. Vai começar o podcast Decrépitos, o podcast da família brasileira. Eu sou o Rafael Mordente, estou aqui fazendo essa abertura improvisada, maravilhosa, tirada do meu popô, para apresentar a vocês que está aqui à direita do meu áudio, à esquerda no seu vídeo e no centro de sua alma e seu coração, o nosso condutor, o nosso maquinista, o nosso piuí choque de hoje, a máquina o carro motor, a força motriz desse episódio hoje, João Carvalho. Mordente, quero te agradecer enormemente por essas palavras tão bonitas, tão benfazejas, as quais eu não mereço, né? Estamos no Brasil, porém, não estamos no Brasil mais, estamos agora num tempo muito antigo, né? Você que gosta de história, você que estava urgindo, né, com o perdão do trocadilho com a cidade de Ur, por mais Mesopocasts, o Mesopocast chegou, né? A gente sabe que o jovem, ele se liga, né, de forma audaz à Mesopotâmia. O jovem só quer saber de Babilônia. O jovem abandonou a Dilmãe para abraçar o Dilmun, né? O jovem, ele quer saber das coisas que acontecem entre rios, né? O jovem chora porque não nasceu no Iraque na Idade de Bronze, né? Então, assim, para você jovem que todo dia acorda de manhã, puxa debaixo da cama uma tabuleta recém-cozida em acadiano e coloca Ela Partiu do Tim Maia e chora ao olhar para o seu mapa plotado na sua parede, do chão até o teto, com o desenho das cidades-estados da Mesopotâmia, esse momento é todo seu, tá? Esse é o momento do Mesopocast. Qual que foi a ideia, né? Da última vez que eu fiz um Mesopocast aqui, eu fiz um Mesopocast muito sério, muito técnico, né? Falei um pouco, né, de epopeias, de literatura sapiencial, contei para vocês um pouco sobre Humbaba e Huaua, né? Esse poderoso demônio / rei da Floresta de Cedros. Te levei um pouco nas mãos de Enkidu e de Gilgamesh. As mãos de Enkidu e de Gilgamesh se tocavam, se roçavam o tempo todo, né? Rumo a uma epopeia do passado. Hoje, não. Hoje eu vou trazer para você uma história ligeiramente diferente. Hoje eu vou trazer para você uma história real e sobrenatural, mas uma história ao mesmo tempo digna de João Kleber e do Aqui Agora, né? Porque hoje nós vamos falar do grande guerreiro da paz. Mas antes, eu vou entrar aqui, eu preparei um roteiro, eu escrevi um roteiro bonitinho, né, para ir preparando vocês. Vocês às vezes falam assim, porra, né, não sei nada de Mesopotâmia, que porra é essa, né? A verdade é que uma das primeiras e mais importantes ciências que foram divinadas pelo homem foi a ciência da engenharia hidráulica, né? Não é à toa, portanto, que boa parte das civilizações que desenvolveram as línguas escritas mais antigas viviam ao longo dos rios. Isso acontecia porque, primeiro, as suas protocomunidades, né, desenvolveram a capacidade de rerotear esses rios, alagar certos lugares, mudar o curso desses rios e, com isso, tornar as culturas mais permanentes e, assim, tornando-elas mais permanentes, aumentar cada vez mais os grupamentos humanos que ali viviam. Esses grupamentos humanos, vivendo de forma cada vez mais organizada, sentiam necessidade da organização estatal. E a escrita, sim, foi surgindo ao longo dessas sociedades, muitas vezes essa escrita sendo usada para anotações do dia a dia. Quantas coisas tinham num
celeiro, quem era o rei de tal lugar, qual acordo foi firmado, quais leis aquele lugar obedeceria, enfim, né? Essas são boa parte das primeiras escritas, né? A civilização chinesa se desenvolve ao longo do Rio Amarelo, né? A civilização indiana começa a se desenvolver ao longo do Rio Indo, né? Os egípcios ao longo do Nilo, não só os egípcios, também os núbios, né? Muitas vezes a gente coloca tudo nas costas dos egípcios, mas os núbios também foram extremamente importantes, e os mesopotâmicos entre os rios Tigre e o rio Eufrates no Oriente Médio, ali naquela regiãozinha bonita que cobre praticamente todo o Iraque atual, com algumas seções menores da Síria, da Turquia e do Irã. O nome Mesopotâmia, ele é um nome grego, né? O Mesopotamu, né? Entre rios, Potamu, né? Potamu, né? Potamu é o genitivo, Potamus é rio, então Mesopotamu entre os rios, né? De entre os rios, então falando da Mesopotâmia, porque tinha dois rios muito importantes. Essa longa, complexa história da Mesopotâmia abrange quase 12 mil anos, né? Vai lá da pré-história, da proto-história, atravessa as três idades do bronze, né? A idade do bronze final, a idade do bronze inicial, a idade do bronze intermediária ou média, passa pela idade do ferro e vai na antiguidade clássica, finalmente terminando ali por volta da antiguidade tardia, já no século VII depois de Cristo. Eu, particularmente, sou especialista, assim, fui um dia na minha vida um reles estudioso de Acádia, né? Quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente fala de toda aquela região, mas é óbvio que naquela região você tinha vários grupamentos humanos diferentes que falavam várias línguas diferentes, mas assim como na China, você tinha essa grande salada linguística de grupos, troncos e ramos diferentes, também na Mesopotâmia você tinha grupos, troncos e ramos diferentes, sendo o semítico oriental o principal deles, mas a escrita veio de um grupamento que não era nem do semítico, não era nem do afrasiático, que era o sumério, né? O sumério é tipo o basco, ele é uma língua que veio do nada, chegou a lugar nenhum e de lá partiu sem nunca deixar nada, mas também nunca foi embora. Descendo um pouco mais, hoje nós vamos falar, né, por volta da idade do bronze intermediária, né? Cerca de mais ou menos 1750 a 1780 antes de Cristo, tá? Que foi a época do reinado do nosso querido menino Rinzin I, rei de Larsa, tá? Rinzin I, rei de Larsa, ninguém conhece, mas todo mundo conhece um maluco que veio depois dele, um tal de Hammurabi. Então a gente conhece o Hammurabi por causa, né, da lei. Por causa do código de Hammurabi. Exatamente. Ok. Né? E eu só queria pontuar que eu não sabia que o sumério tinha essa coisa que é tipo uma língua flutuante. O sumério gerou alguma outra língua? Ou não, o sumério é o sumério. Hoje em dia tem uma briga gigantesca na linguística que os falantes de Tâmil, que é uma língua que veio, né? O Tâmil, ele nasce ali na região da atual Índia, mas ele se espalha na Ásia, vai descendo e indo rumando até a Oceania, tá? Principalmente nas ilhas ali embaixo. O Tâmil é uma língua dravídica, ele vai descendo ali, então ele passa Sri Lanka, desce ali, vai continuando por baixo nas ilhas ali que perfazem a parte sul ali da Ásia. Existem muitos falantes de Tâmil, muitos deles linguistas falantes de Tâmil, que dizem que o sumério é muito parecido com o Tâmil e que provavelmente o Tâmil seria um substrato do sumério. Então, é uma ligação que é quase como se fosse assim, da mesma forma que o etrusco foi importante no latim, e nós, como brasileiros falantes de português, nós vemos no latim a nossa língua mãe, e o etrusco seria de alguma forma distante, quase que nossa língua avó. É como se o Tâmil fosse uma língua neta do sumério, sem se saber exatamente
quem seria a mãe do Tâmil? É uma coisa mais ou menos assim, essa discussão que tem sobre a possibilidade do Tâmil ser um substrato do sumério, ou do sumeriano. Depende, né? Normalmente o pessoal do Portugal fala sumeriano, a gente tem mais tendência a falar sumério. E assim, o que rolou? Quando o sumério passa pro semítico oriental, o semítico oriental ele é todo aspirado. As línguas semíticas orientais morreram, todas. O ramo semítico oriental não existe mais. O que existe hoje são línguas derivadas do semítico ocidental. Então, por exemplo, o aramaico seria a língua vó, a língua mãe do semítico ocidental. Então, por exemplo, o Yiddish e o israelense hoje seriam línguas que vêm do aramaico, tá? Os povos de origem caldeia, os judeus como um todo, falam línguas de origem do aramaico, que é do semítico ocidental. O que o semítico oriental tem muito comum com o semítico ocidental? O semítico oriental também é uma língua muito aspirada, então ele é cheio de igual o árabe igual, né, todas essas línguas são. Então assim, Shamash. Shamash é um deus acádio. Tiamat é um deus sumério. Ok. Tá? E o sumério, ele ainda tem uma outra coisa que denota que ele é uma língua bem antiga, que é a presença do Bananasprache. Bananasprache é um termo em alemão para língua banana, né? Que é tipo assim, várias palavras que se repetem os fonemas várias vezes. Abubu, agugu, inana. Então isso é muito comum do sumério. Isso já não é tão comum nas línguas do semítico oriental como um todo. Mas voltando, como eu estava dizendo... Hammurabi. Né? Na verdade, Rinsim I vem antes de Hammurabi. Foi durante a época de Rinsim I, né, que nós teremos hoje a nossa maravilhosa carta de reclamação que vem da idade intermediária do bronze. Né? Ou seja, a idade intermediária do bronze é ali entre 2200, mais ou menos, antes de Cristo, e 1600 antes de Cristo. Essa carta em si, né, ela rola 30 anos antes de que o nosso querido Hammurabi, né, fizesse, né, um dos primeiros conjuntos de lei que nos são conhecidos, que é o Código de Hammurabi. Mas o que acontece? Já existiam leis, já existiam formas de organizar essa sociedade, entre aspas, juridicamente, né, nessa sociedade? Tinha. Né? A gente tem as leis de Eshnuna, que são anteriores às leis de Hammurabi, e a gente tinha várias ligações que eram muito próximas do comércio com a religião, porque aquilo que hoje a gente divide, né, o padre, o juiz, o comerciante, o matemático, o astrônomo, o cientista. Isso são funções diferentes na sociedade, cada qual com a sua formação, com o seu ethos e com tudo mais. Nessa época, você tinha a figura do Mashmashu, né, que era uma espécie de sábio, que era o cara que sabia de religião, de filosofia, de astronomia, de matemática, de negócio, de comércio, às vezes de lei. Né? Além, é claro, de você ter certas transações que eram feitas ligadas a certo templo, de forma que aquele templo se tornava quase que a casa civil comercial, onde a treta ia ser... Era comarca. Né? Então, assim, esse processo será dirimido suas tretas na comarca de São Paulo. Naquela época eu falava, esse processo será dirimidas suas tretas no templo de Ninchinchargal, no Dilmun, no templo de Ea. Era assim que a galera fazia. Então você tem esses vários pequenos detalhes aí, só pra gente não achar que a gente tá vivendo, quando eu for fazer o relato, num tempo sem lei. Não, já existiam leis ali naquela sociedade, mas aparentemente não existiam leis para todos, porque nós temos um Maverick, nós temos essa força da natureza, nós temos esse guerreiro da paz, que é o grande Ea-Nazir. Guardem o nome de Ea-Nazir. Ea-Nazir é um nome que entrou para a história, né? Junto com Boca de Cabelo, como um dos maiores representantes do submundo boêmio e progresso, né? O Ea-Nazir. É o famigerado Boca de Cabelo da Suméria. É o Boca de Cabelo da Acádia. Ele já não era da Suméria, ele era da Acádia. Ok, mas da Mesopotâmia, ok. Da Mesopotâmia e dos nossos corações, de todos aqueles, né? Assim, morreu pra quem acredita em sua morte. No meu coração ele continua vivo, né? Então tem esse ponto aí também. Bem, caminhemos aqui. A sociedade da Mesopotâmia era uma sociedade muito avançada, era uma sociedade muito complexa. Eles tinham agricultura muito desenvolvida, como eu falei, pela questão da engenharia hidráulica.
né? Tinham uma preocupação com a construção dos seus exércitos muito grande, né? Tinham astronomia, medicina, inventou muita tecnologia, inventaram vidro, fabricação de lâmpada, irrigação, armazenamento de água, controle de enchente, metalurgia, tecelagem têxtil. As cidades eram tão organizadas que as cidades tinham coletinha do seu lixo e tinham água encanada, a água chegava até as habitações. As habitações eram bem complexas, com várias divisões internas. Você tinha um mercado imobiliário, sabe? É uma coisa de louco você pensar o que eram as relações comerciais ali. E isso a gente tá falando do século XVIII antes de Cristo, sabe? Então, assim, os caras eram pica, os caras eram foda, né? Para a gente ter uma ideia, na metalurgia, né? Eles foram um dos primeiros povos da Idade do Bronze, no mundo inteiro, a trabalhar com cobre, né, que era o bronze misturado com arsênico e estanho, ouro e ferro. Então você só imagina, para você conseguir fazer essa liga nessa época, né, com altos fornos, a complexidade que já tinha alcançado essa sociedade. E para além disso, aquilo ainda tinha uma correlação de forças, de uma necessidade de se manter vivo, de se manter aquelas cadeias produtivas muito grandes. Então a gente está falando aqui de cidades-estado. O que isso acontecia? Uma cidade-estado, por que ela é chamada de cidade-estado? Ela é chamada de cidade porque é uma cidade, mas ela é chamada de estado porque ela cresce tanto que ela passa a dominar outras cidades e outros grupamentos menores numa rede coligada com uma organização única centralizada naquilo que vai ser a capital. E ali naquela região, cada época uma cidade crescia, a outra diminuía, ou a outra crescia, diminuía, e uma e outra ia tomando, e chegava uma civilização do lado e outra do outro. Então, assim, isso foi sendo uma coisa que sempre se manteve a mudança, né? Era durante pouco tempo, nunca você tinha um domínio completo, total e restrito e absoluto, pelo menos não até ali o século XV, XIV, principalmente do XII em diante que você vai ter, né? De uma única cidade que passava o peru em todo mundo e ficava 500 anos. Isso não existia, né? Isso você tinha, assim, 2, 3 gerações, uma cidade estava maior, por quê? Porque ela era muito boa no comércio, ela ganhava comercialmente. Aí uma outra cidade melhorava uma técnica militar e descia o sarrafo em todo mundo. Mas eles não eram tão bons administradores. E aí eles precisavam de contar com os administradores de tal lugar, que além de bons administradores, eram ótimos com religião e usavam a própria ideologia religiosa para garantir um novo exército para tomar não sei aonde. Então aquilo, assim, era uma dinâmica super complexa que ia e voltava para cima e para baixo. Bem, a carta, e gente, eu vou ler uma carta aqui para vocês. Hoje não só uma carta e alguns trechos de outras cartas, falando deste homem maravilhoso, deste exemplo. Você jovem, você tá pensando, o que eu vou fazer na minha vida? Você vai comerciar lingotes de cobre. Eu tô te contando aqui. Esse é o seu futuro. Seu futuro está no comércio de lingotes de cobre. Mas quem que eu vou mirar para eu ser um bom comerciante de lingotes de cobre? Você vai se mirar em Eanazir. Eanazir, o guerreiro da paz. Eanazir, o arauto da fé. Eanazir, o príncipe da esperança. Espere que a carta tá chegando. É uma coisa de louco. Pois muito bem. Né? Inclusive, né, o comércio, que era muito vigoroso, como eu falei, incluía o comércio de lingotes de cobre. O que o jovem quer comerciar? Quem mexe com criptomoeda é velho, é idoso. Quem faz day trade é ancião. O jovem comercia lingote de cobre. Essa carta, obviamente, foi escrita em cuneiforme, que era a história, que era a escrita da época. O que é o cuneiforme, né? Cuneus significa cunha, enquanto forma, obviamente, significa forma. Então, o cuneiforme era uma série de marcas em forma de cunha numa placa de argila que usava uma palheta romba, ou seja, ela era mais fina na ponta e mais grossa no fundo, como um estilete para poder fazer essas marcas. Então, quando você vê aqueles tracinhos que são feitos, aqueles tracinhos são cortados. Quando você vê aqueles triângulos, é a parte romba de trás que você vira ela e faz. O cuneiforme foi tão importante, que ele se tornou a língua franca da época. O que significa ser a língua franca da época? Os tratados internacionais, os tratados políticos eram escritos em cuneiforme. Os escribas egípcios, antes de aprender os hieróglifos e os hieráticos, aprendiam cuneiforme para poder servir internacionalmente à corte. Né? E a gente tem que pensar que aquilo ali tinha comércio e tinha contato de todo mundo. Né? Então, assim, não é que a Mesopotâmia ficava num canto, o Egito ficava no outro, e as outras civilizações da Ásia Central e do Indo, do subcontinente indiano, ficavam totalmente afastadas.
nada. Não, aquilo era totalmente permeável. Tão permeável era que boa parte da sabedoria do que a gente chama de forma eurocentrista e filha da puta de filosofia sapiencial, né? Porque é aquela coisa, os gregos são os pais da civilização ocidental, eles podem ter filosofia. O resto dos povos não tem filosofia, não. São incapazes de filosofar. Isso foi tão profundo, a permeação cultural disso, que quando você lê o Trabalho e os Dias, tá, do Hesíodo, e todo mundo lê o Trabalho e os Dias, né? Mordente, essa semana, você leu o Trabalho e os Dias quantas vezes? 4, cara, falhei um pouco. Fiquei devendo. 4. Mas... Mordente leu 4, porque o Mordente teve vários problemas pessoais aqui essa semana que eu tô sabendo, por isso que ele só leu 4. Né? Então, assim, as pessoas leem Trabalho e os Dias todo dia. Por quê? Porque as pessoas trabalham e aquilo é um dia, né? O livro chama Trabalho e os Dias. Você tem que acordar nessa porra. Quando você lê ele, amanhã, de novo, você vai perceber já com outros olhos como que ele está permeado da literatura sapiencial da Mesopotâmia. Mas voltemos, né? O cuneiforme, então, significa isso, né? E o cuneiforme já começa há mais de 5.500 anos atrás e só vai desaparecer como língua escrita por volta de 200 depois de Cristo. Na época dos romanos, ele vai ser completamente substituído pela escrita alfabética, né? E depois ele vai ser perdido durante 17 séculos. Quando eu falo que começou há 5.500 anos atrás, é isso mesmo. Por quê? Porque os primeiros símbolos no cuneiforme, eles eram símbolos, ele era totalmente simbólico. Na Suméria, ele já deixa de ser simbólico e passa a ser semi-simbólico e semifonético. Na Acádia, ele passa a ser ideográfico, simbólico e fonético. Então, assim, começa totalmente ideográfico, passa a ser ideográfico, simbólico e fonético. Essa é a evolução dele até que ele fica totalmente fonético. E já, né, no final daquilo que a gente vai entender como o período da Babilônia, né, lá para o século XII, XI, ele vai abraçar a fonética. Mas ainda é uma fonética diferente do que vai ser, por exemplo, o hitita, que vai dar origem a boa parte dos alfabetos, né, que a gente tem hoje em dia, os alfabetos ocidentais. Por quê? Porque o hitita, cada formulinha representa um fonema, ou seja, cada letra representa um fonema. No cuneiforme não, ele era fonético, mas ele tinha homofonia, ele tinha várias coisas assim, que 2 fonemas diferentes podiam ser representados por 2 símbolos, e ao mesmo tempo 2 símbolos diferentes podiam representar o mesmo fonema, e ele funcionava como um silabário. Então, no final, quando ele fica simples e fácil de ler, são 74 sílabas escritas por 400 coisas diferentes. Na hora que é gostosa de ler, que é a hora que é natural de ler, que você fala assim, pô, essa foi uma língua bem feita, essa foi uma língua fácil, essa é uma língua que de fato a gente entende porque que ela foi usada no mundo inteiro, aí você tem umas 3.000 diferentes combinações que você pode fazer dessa merda, sendo que metade dela é ideograma, metade delas são símbolos e metade delas são sílabas. Ou seja, uma língua fácil, uma língua do jovem, uma língua feita para ser escrita por todos, né? Tá de parabéns aqui. Vamos continuar aí além, né? E falar do texto maravilhoso que eu finalmente quero chegar nele. Em 1917, um grande escritor tanto de Suméria como de Acádia, mas principalmente de Acádia, que é o Léo Oppenheim, publica um livro que hoje em dia é um livro muito clássico, que é o Letters from Mesopotamia, Cartas da Mesopotâmia. Official Business and Private Letters on Clay Tablets from 2 Millennia, né? Cartas oficiais de negócio e privadas em tabuletas, em tabuinhas de argila de 2 milênios. Em vez de lidar com os textos épicos, com a literatura sapiencial, com as gestas reais, com as promulgações reais, o que o seu Léo Oppenheim fez foi selecionar 150 traduções de tabuinhas de argila qualquer para dar uma imagem mais íntima e variada da civilização mesopotâmia, cobrindo uma janela de 2.300 a.C., ou seja, Suméria, até 540 a.C., tá? O Oppenheim colocou carta de mulher pobre para os seus irmãos, carta de escrava grávida e cartas de comerciantes, fabricantes e negociadores em geral. Bem, vamos falar um pouco da cidade de Ur, aonde se localiza o nosso querido herói Ea-Nazir. A cidade de Ur, localizada no atual Iraque, foi escavada no início do século XX por um arqueólogo britânico chamado Leonard Woolley, que por causa da escavação acabou virando Sir Leonard Woolley.
Tinha uma casa nela que tinha várias tábuas de cuneiforme com inscrições, cartas comerciais endereçadas a um sujeito chamado Ea Nazir. O Ea Nazir era membro da Aliktiumun, que era uma guilda de mercadores com sede em Dilmun. Dilmun era uma outra cidade muito importante com um templo gigantesco chamado de Dilmun. O templo do Dilmun era um templo muito importante porque ele era o templo dos deuses primordiais, ou seja, os primeiros deuses que tinham criado aquela civilização. Né? Dilmun é um sítio arqueológico que está no que hoje em dia é o Bahrein. Tá? Dilmun fica na beira do Golfo, é um lugar muito bonito, né? E também por ficar na beira do Golfo, né, muito bem servido de águas e de portos, se torna um lugar excelente para que grandes empresários gentis como Ea Nazir pudessem se envolver em atividades de importação e de exportação. Bem, com base em mais de uma dúzia de pequenas pílulas ali sobreviventes guardadas nessa casa, os arqueólogos descobriram que Ea Nazir era um grande comerciante de cobre, lidando principalmente com lingotes no atacado, mas também com produtos de metal acabado e, ocasionalmente, vendia têxteis e alimentos. Ou seja, Ea Nazir era um polímata do comércio. Né? Ea Nazir era o topa-tudo de Dilmun. Qualquer coisa que você precisasse em Dilmun, você ia em Ea Nazir. Ea Nazir andava com um trabuco na cintura e na porta da casa dele estava escrito: a garantia sou eu. Né? Este era Ea Nazir. No início da sua carreira, Ea Nazir esteve comprando e vendendo para o próprio palácio de Ur, né? E era considerado uma pessoa de um risco justo, uma pessoa de crédito naquela sociedade. Mas, a certa altura, ele passou a ficar mais tempo em Dilmun do que em Ur, passou a ir pouco em Ur, visitar pouco Ur. Ur é a cidade onde começa e termina a epopeia de Gilgamesh, para vocês que se lembram, e isso fez com que seus credores escrevessem cartas desagradáveis, perguntando pro Ea Nazir: ei, peraí, Ea Nazir, porventura tens o meu dinheiro? Ei, peraí, Ea Nazir, o que aconteceu com aquela dívida? Ei, Ea Nazir, mas você não disse que veio ontem? Mas, Ea Nazir, aqueles hambúrgueres não seriam pagos na quinta-feira? E isso começou a mitigar, né, a profunda e profusa reputação de Ea Nazir. Lembrem-se aqui dos fatos que essas tábuas foram achadas na casa do Ea Nazir. Eu quero que vocês se lembrem disso, porque isso vai ser importante no futuro muito próximo. Pois muito bem, vamos começar. É aí que pegamos a sua história através dos olhos dos seus clientes que foram surrupiados, que foram roubados pelo larápio Ea Nazir. Este maldito Ea Nazir roubou... Them Ea Nazir stole my Yoshi. É isso que aconteceu. Ea Nazir era um ladrão de Yoshis. Um homem chamado Arturan envia uma nota para Ea Nazir dizendo: você deu o cobre e deu a prata e seu lucro para Niganana. Eu fiz você emitir uma tabuinha. Por que você não me deu o cobre? Se você não me der este cobre, eu recuperarei suas promessas. Bom cobre, dê novamente e novamente. Envie-me um dos seus homens. Presumivelmente, um pouco mais tarde, Arturan fica inquieto e escreve novamente para Ea Nazir. Ea Nazir aparentemente tinha dificuldades em responder essas peças. Ele estava muito ocupado construindo uma casa gigante em Dilmun com um dinheiro que talvez não fosse dele, né? A gente tem que lembrar que quando achou essa casa, vou contar um detalhe dessa casa agora do Ea Nazir. As casas das pessoas, mesmo dos comerciantes, daqueles que eram mais ricos, elas tinham 2, 3, 4 divisões. A casa do Ea Nazir tinha 16 divisões. Era uma casa grande. Né? Essa casa foi do Ea Nazir durante boa parte da sua vida. Infelizmente, no final da sua vida, aparentemente, a que se faz, a que se paga. Né? Era o que dizia Gilgamesh. E o touro sagrado não aceitou os frutos da burla de Ea Nazir, e Ea Nazir vai morrer na desgraça e vai ter que vender pedaços da sua própria casa para sobreviver no fim da vida. A gente não sabe por quê, talvez essa carta aqui nos ajude a descobrir. O Arturan de novo, escrevendo para Ea Nazir: por que você não deu o cobre para Niganana e Lidinan,
diz: o cobre que Niganana recebeu é meu. Seja gentil o suficiente para dar o cobre, tanto quanto ele tem direito sobre você. Também dê para Niganana. Essa carta ela é fenomenal do Eanazir. Por quê? Porque o Eanazir, ao enganar uma pessoa, ao essa pessoa tentar escrever a segunda carta... Gente, escrever uma carta naquela época era um parto. Vocês não estão entendendo o que é escrever uma carta no século XVIII a.C. Tá? O cara se deu o trabalho, pagou alguém provavelmente para fazê-lo, pagou os gastos do emissário que enviou. E aí, na hora que ele estava comentando com alguém sobre sobre essa primeira carta que o Eanazir não respondeu, ele falou assim: pô, filha da puta do Eanazir tá me devendo uma grana. Aí o cara falou assim: tá te devendo vírgula, ele está me devendo uma grana. Depois que ele me pagar, ele te paga. E foi nessa hora que começou a primeira convenção internacional de enganados por Eanazir. Né? Se Juliana Paz fosse viva naquela época, ela teria sido enganada num esquema de pirâmides de Eanazir. Tá? Você gosta de água? Eu tenho um rio muito doido pra te vender, cara, que você vai adorar. É enorme. É exatamente isso. Tá? Agora você tá pegando, né? Se eu não me engano, inclusive, assim, eu não falo Acádio tão bem, mas eu acho que é Agostinho e Nazir é Carrara. Eu tenho quase certeza disso, sabe? Este é o maravilhoso Eanazir. Voltando, né, ao nosso querido Eanazir. Algumas outras pessoas entram em ação. A pá diz a Eanazir: o meu cobre, dê-o a Niganana. Bom cobre, para que meu coração não seja perturbado. Mas não somente a pá. Ingursin também escreve exasperadamente a Eanazir: que Shamash, o deus do sol, abençoe sua vida. Você vê, né, como é que é o ódio que o cara tá sentindo. Que Deus te abençoe, tá? Muita luz e muita fé para você, Eanazir. Tanta luz, tanta fé que começa a torrar e virar, né, cinza. Assim, não te desejo nada de mal, só paz pra você, Eanazir. Mas vamos voltar, né? Então tá, voltar pro Ingursin aqui. Que Shamash, o deus do sol, abençoe sua vida. Dê bom cobre selado a Niganana. Agora você me deu 10 ciclos de prata. Para que teu coração não te preocupes, dá-lhe um bom cobre. Não sabes tu como estou cansado disso? Niganana não era o único homem incomodado com a negligência comercial de Eanazir. E o Zuelatsu, que pode ter sido um dos parceiros de negócios de Eanazir, escreveu a ele que, em relação ao cobre de Idinsin, Izijá virá até você. Mostre a ele 15 lingotes para que ele possa selecionar 6 lingotes bons. E deles estes. Haja de maneira que Idinsin não fique zangado. Outro cliente, chamado Elidinan, sarcasticamente disse a Eanazir: nossa, o trabalho que você faz é tão bom. Um ano atrás paguei prata em um país estrangeiro. Você deve reter apenas cobre ruim. Por favor, traga o seu cobre bom. Mas agora, jovens, nós vamos chegar ao ápice desse lindo momento que é a vida de Eanazir. Esse comerciante tão honrado, essa pessoa do coração tão bom, que é a carta mais espetacular de todas, que é a carta de um homem chamado Nani. Nani. E eu só consigo imaginar, né? O Nani! Né? Mas é o Nani. O Nani escreve para Eanazir, né? O Nani vai reclamar da má qualidade dos lingotes de cobre que o agente dele estava recebendo e também do tratamento rude que Eanazir tinha dado ao seu agente, bem como a ele próprio, Nani, que agora não tinha nem lingotes de cobre, nem dinheiro, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eles falam assim, manda lingotes de cobre selados, significa que esse cobre está selado com outro material para ele não ser adulterado. Por quê? Porque aparentemente Eanazir mandava lingotes de cobre,
que era algo muito, muito próximo a cobre, sabe? Então, assim, Quase imperceptível. Mas é igual, mas é a Nazir, este é verde e feito de barro, e todo cobre não é, sabe? Assim, é tudo da terra, somos todos feitos de pó de estrelas. Exatamente. É esse o tipo de negócio, essa é a linha de negociação de Nazir, traduzido do original. Agora, quando você veio, você falou dizendo o seguinte: eu darei bons lingotes para Gimil, sim. E isso você me disse quando veio, mas você não fez isso. Você ofereceu lingotes ruins ao meu mensageiro, dizendo: se você vai pegar, pegue. Se você não quer pegar, vá embora. Quem sou eu para me tratar dessa maneira, me tratando com tanto desprezo? E isso entre homens honrados como nós. Eu escrevi para você para receber o meu dinheiro, mas você se recusou a devolvê-lo. Repetidamente, você fez os mensageiros voltarem para mim de mãos vazias através de um país estrangeiro. Quem há entre os comerciantes de Dilmun que agiu contra mim dessa forma? Você tratou o meu mensageiro com desprezo. E ainda com respeito à prata que você levou da minha casa, você fez sobre ela uma discussão. E em seu nome eu dei 18 talentos de cobre para o palácio. E Sumiabum também deu 18 talentos de cobre, além do fato de termos emitido documento selado para o templo de Shamash. Com relação a esse cobre, como você me tratou, você reteve meu dinheiro em um território estrangeiro, embora fosse obrigado a entregá-lo intacto a mim. Você aprenderá que aqui em Ur não aceitarei de você cobre que não seja bom. Na minha casa vou escolher e vou pegar os lingotes um por um, porque você me tratou com desprezo. Exercerei contra você o meu direito de escolher o cobre. Não existe até hoje traduzida nenhuma indicação de que Nazir jamais tenha respondido a esta reclamação. Não somente isto, Nazir nunca respondeu a nenhuma das reclamações que foram feitas contra ele. Se isso não fosse bastante, Nazir colecionava as tabuletas de reclamações feitas contra ele e as colocava pela sua casa, as demonstrando com muito orgulho. Este era Nazir. Ele reclamava os prints do Reclame Aqui e colocava em quadros pela sala. Tá? Caralho, bicho. Não, o Nazir é espetacular. As evidências arqueológicas da casa de Nazir em Ur, na qual ele parece ter ido para se aposentar, sugere que suas terríveis maneiras nos negócios acabaram alcançando ele, que sua riqueza diminuiu consideravelmente. Parte de sua casa foi incorporada a uma outra casa, limitando seu espaço. Nazir também se viu forçado a sair do ramo do negócio de cobre para negócios menos lucrativos, como especulação de terra, imóveis e roupas de segunda mão. Bicho. E aqui eu termino o meu relato da história de Nazir. Este Nazir. Cara, estou muito feliz de voltar a fazer um Mesopocast, né? Tinha muito tempo, as pessoas já me pediam há muito tempo que eu voltasse a fazer um Mesopocast e eu queria trazer, né, uma pessoa que fosse, né, assim, digna, uma vida digna, um homem cheio de dignidade, um homem muito correto, né? É o primeiro trader da história. Cara, o Nazir é o cara mais filha da puta de todos os tempos, cara. Ele é o primeiro 171, cara. Ele é um 171 original, cara, sabe? É uma coisa absurda o que é o Nazir. E eu acho assim, todo mundo que estuda Mesopotâmia, que estuda Babilônia, conhece o Nazir, porque é muito engraçada a história do Nazir. E eu não sei se vocês todos já conheciam o Nazir ou não, né? Mas eu queria que vocês tivessem, né, a possibilidade de conhecer Nazir, o guerreiro da paz, né? Que é o cara mais 171, que é o maior filho da puta que rolou entre o Tigre e o Eufrates.
Tava falando aqui, moça, que a gente tem hoje, assim, catalogados, encontradas, já recuperadas, a gente tem mais de 1 milhão de tábuas. E não chega a 5% disso traduzido, porque a gente não chega a ter, tipo, 200 de pessoas no mundo que são capazes de lê-las. Uhum. Sacou? E o cuneiforme, cara, ele foi recuperado no século XIX, mas assim, quando ele foi recuperado, que foi pouco depois ali da Petit Rosette que recupera o hieróglifo chamou muito mais atenção. Então, assim, você tem muito mais gente que acabou estudando hierático e hieróglifo do que tem gente que foi estudar sumério, acádio, paleobabilônio, babilônio médio, enfim. Então, assim, velho, você imaginar que tem mais 95% de material inédito. A quantidade de Eanazirs e coisas do gênero que a gente pode ter. Sabe, você imaginar que talvez a gente tenha em algum lugar a continuação do Eanazir dando calote vendendo roupa usada. Isso, bicho, é tanta coisa. E aí, tipo, é tão atemporal, né, cara? O golpe e a crocodilagem são tão atemporais, cara. É muita fidicuzagem, velho. Puta que pariu. Não, cara, mas é isso, velho. Tipo assim, você lê o bagulho do Eanazir e você fala assim, caralho, eu tenho um tio que é o Eanazir, tá ligado? Tipo... Mas é isso, cara. Eu queria muito trazer a história de Eanazir para o grande público do Decréptos. Foi um prazer, cara. Foi tão bom. Que história boa, que Mesopodcast divertido, que jornada, que rolê. Não, cara, de tempos em tempos a ferida fecha um pouquinho e eu consigo falar de Mesopotâmia, sabe? Sim. Então, assim, eu falei, não, vou aproveitar, tem muito tempo que eu não falo, já não está doendo tanto o fato de que eu abandonei esta vida de Mesopotâmia forçosamente contra a minha vontade. Então, assim, eu trouxe o Eanazir, né? Porque é um bagulho que, tipo assim, tem a questão bizarra, né? De tipo assim, porra, você dá puta civilização maluca do caralho, existiu lá longe, a gente nem sabe, o bagulho era mal avançado. A coisa tinha umas treta muito louca, as histórias são muito doidas, cara. Então, assim, próxima vez eu vou fazer um Drops, Mordente, e vou contar da primeira receita de dentista de todos os tempos. Acho muito justo, já fiquei curioso, cara. Já tô... Que é basicamente uma mandinga metafísica pra acabar com dor de dente. É espetacular também, cara. Olha aí, não, cara, não consigo nem imaginar o que deve ser. Eu me interrompi pensando, aposto que leva tal... Não, tipo, eu não entendo tanto de mandingas metafísicas pra poder ponderar algo tão antigo. Então... Cara, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Tipo assim, a antiguidade, bem antiga mesmo, a idade do bronze e tal, lá pra trás. Uhum. E pra história também tem umas coisas do caralho, cara. Eu tava lendo um tempo atrás sobre pintura rupestre, cara. E tem umas teorias de pintura rupestre que um cara conseguiu semi-provar a teoria, cara, que é um dos bagulhos mais maravilhosos que eu já vi na minha vida, velho. Que às vezes a pintura rupestre ela é feita várias vezes a mesma pintura uma em cima da outra. Você já notou isso? Sim. Pintura rupestre? Sim. E aí você tem uma vermelha, uma preta, uma meio esverdeada e tudo aquilo ali tá em cima do outro. Uhum. E aí durante muito tempo a galera pensou assim, por que essa porra é assim? Não, é porque os caras não sabiam pintar direito, aí tentava refazer, e aí tentava não sei o quê. E aí, às vezes, você tem, tipo assim, você tem um mamute gigante, no meio do mamute você tem pintado um cervo de outra cor. Os caras desenharam um em cima do outro. Se essa merda tinha uma caverna... Porra, a caverna tem 32 quilômetros, velho. Os caras desenharam o bagulho em cima do outro. e ninguém muito pensava nisso. E quando você vai fazer a exploração da caverna, ou você faz de dia, ou você leva luz artificial, sim, né? Pra fazer de noite. E aí um cara, um belo dia, pensou assim, peraí, mas não tem sentido. Esse povo não tinha luz artificial. E esse povo, as cavernas são cheias de coisas que são ritualísticas. Então, muito provavelmente, eles entravam na caverna num momento muito específico. Aí ele pensou assim, eles deviam entrar à noite, vou entrar com a tocha pra ver a iluminação que eles viam. E com a tocha mexendo de um lado pro outro, aquelas linhas, por exemplo, começam a ter movimento. Aqueles 4 bichos desenhados na frente, quando você bate a tocha ou tira a tocha, ele mexe. Quando você põe a tocha de um ângulo ou de outro, vira um mamute ou vira um cervo. Então, na verdade, aquilo era cinemático. Aquilo não é uma pintura, aquilo é um filme. E é um filme de um ritual. Então, durante o ritual, você aponta para um lado e conta uma história, você aponta pro outro, conta uma história, e tem movimento. Caralho, você não fica até meio arrepiado, assim, não é um negócio que você fala assim... Chupa, irmãos Lumière, que isso? Sacou? Então, provavelmente, aqueles foram os primeiros filmes da humanidade. Caralho. Nossa, bicho.
não é um negócio que você fica tipo assim? Sim, espetacular. E que insight do caralho, vou entrar com uma tocha, aguenta aí. Super simples, mas essencial. Os caras não tinham luz indireta. Não tinha. Agora é tipo os Tazo 3D do Animaniacs, exatamente, cara. Foi no Tazo 3D do Animania que a gente fez o full circle, sabe? Sim. A gente voltou aonde a gente tava antes. Tanto que depois dos Trazos 3D do Animania, você pode ver que o Brasil só decaiu. E com isso a gente encerra esse episódio de hoje. Muito obrigado pra você que escutou, que esteve aí com a gente, né? Você que acompanhou a gravação desse episódio ao vivaço, você pode acompanhar a gente também no YouTube e na Twitch, youtube.com/decrepituspodcast e twitch.tv/decrepitus. Acompanha a gente, manda aquele pix gostoso no pix@decrepitus.com e dá a sua ajudinha, financia a gente regularmente no padrim.com.br/decrépitos. Eu fui Rafael Mordente, este foi João Carvalho, um beijo enorme pra vocês e agora é hora daquele tchau tchau gostoso. Vamos lá. 1, 2, 3 e tchau tchau. Tchau tchau. De volta na próxima semana.